primeira infância, período que vai do nascimento aos 6 anos de idade, é importante no desenvolvimento cerebral e mental de uma criança. É nesse período que os sentidos amadurecem e o sistema nervoso central está em constante transformação. Neste Papo Saúde, vamos discutir os efeitos e riscos de crianças expostas às telas eletrônicas e recomendações de uso na primeira infância. Vem comigo! Você já percebeu em uma praça de alimentação, por exemplo, a quantidade de crianças assistindo a algum vídeo em celular ou tablet, enquanto a família se ocupa com outra coisa? Pois é. O ambiente em volta da criança tem grande influência nas suas relações e em seu desenvolvimento. O olhar e a presença do pai, mãe e família são fontes de estímulo e cuidados importantes. Por diversos fatores, esse estímulo e cuidado são insuficientes. No entanto, não podem ser substituídos por telas eletrônicas e tecnologias. Isso porque a exposição às telas pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo e motor das crianças. E é cada vez mais frequente crianças usando telas e tecnologias como se fossem algum brinquedo, uma distração. A Sociedade Brasileira de Pediatria alerta para os principais problemas médicos ocasionados pelo tempo exposto a telas. Problemas de saúde mental, transtornos do sono, transtornos de alimentação como obesidade, anorexia, bullying e cyberbullying e problemas de autoestima. Todos esses problemas podem ter efeitos de longo prazo ao longo da vida. Mas e aí? Quanto tempo é recomendável para uma criança ficar exposta a telas? A resposta para a pergunta é depende. Primeiro porque tempo de tela vai muito além do tempo cronometrado no relógio. Nessa questão vão outras variáveis. Quando e como é feito o uso de telas? A criança está acompanhada durante o uso? Qual a idade da criança? Essas questões são importantes para mediar a relação entre tempo de exposição e risco de exposição. Sem orientação, um pequeno tempo de tela pode ser prejudicial. Da mesma forma que existem estudos que apontam para os perigos da exposição às telas, existem aqueles que evidenciam as experiências positivas de aprendizado, socialização e experiências culturais. A OMS, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Academia Americana de Pediatria trazem recomendações sobre o uso de telas para crianças de 0 a 13 anos. Abaixo dos 18 meses, é orientado para que a criança tenha nenhuma exposição a telas, exceto por videochamadas com a família, por exemplo. Dos 18 meses aos 2 anos, recomenda-se pouca ou nenhuma exposição. Nesse período, deve ser estimulada a interação física com outras pessoas e a criatividade da criança. Se feita a exposição, é importante que a criança esteja acompanhada da família que escolha conteúdos educativos. Crianças entre 3 e 5 anos, a recomendação nessa fase é de que seja até 1 hora ao dia. A criança já pode interagir com personagens, por isso é interessante que elas entendam o que estão assistindo. Aqui vale procurar livros e brinquedos com os personagens favoritos da criança para que ela possa brincar e se divertir fora da tela. Para crianças dos 6 aos 10 anos, o tempo de exposição é limitado até 1h30 por dia, mas com algumas ressalvas. Nessa fase, a criança já está na escola, por isso as atividades escolares devem ser prioridades. É também nessa fase que a criança adquire habilidades digitais, portanto, o tempo de exposição à tela deve ser dividido entre o uso criativo e para a diversão. O uso de telas não pode ocupar tempo de outras atividades essenciais da criança, como horas de sono e atividades físicas. Até os 13 anos, recomenda-se o limite de 2 horas diárias expostas a telas. Nesse período, a criança já tem autonomia e entende perfeitamente os conceitos de equilíbrio e exagero. É importante fazê-la distribuir seu próprio tempo e reconhecer seu uso. As orientações gerais para a família indicam fazer atividades em conjunto. Filme em casa ou no cinema, andar de bicicleta ou um piquenique no parque, por exemplo, evitam a tendência ao isolamento causado pelas telas. A conversa e comunicação são fundamentais. Para isso, discuta sobre a quantidade de horas apropriadas e monitore o tempo de uso. Também é legal trabalhar com o sistema de recompensa. Só pode usar o aparelho eletrônico depois de fazer as atividades escolares e domésticas. Por fim, uma dica importante: desligar os aparelhos eletrônicos ao menos 2 horas antes de dormir. Assim, a criança terá uma rotina adequada e um sono de qualidade. A gente fica por aqui e até o próximo Papo Saúde.